pessoal, nós estamos aqui nesse momento nos apresentando a vocês, dizendo da nossa satisfação e nós sou João Carlos, trabalhador e colaborador lá do Grupo Espírita Esperança, fica situado lá na cidade de Camaragibe, e tenho a oportunidade de, através da nossa grande amiga e irmã Sônia Pedrosa, integrante dessa instituição, de vir até aqui na Escola Espírita Joana d'Arc fazer essa apresentação, esse estudo, que é um momento de encontro entre nós do movimento espírita, estudioso do espiritismo, sempre na busca incessante pelo conhecimento, autoconhecimento, e essa temática que eu vou apresentar para vocês é algo que é muito assim libertador. Nós lembramos aqui de passagens, por exemplo, do nosso irmão Paulo, que ele dizia sempre: aquilo que eu quero fazer de bom, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso que eu faço. Então, nessa dicotomia que nós enfrentamos do bem e do mal, e que precisamos muito desenvolver um processo de libertação, e é isso que hoje nós vemos através do tema arrependimento. É algo que pode e vai acontecer sempre em cada momento da nossa vivências, do nosso momento de parada para reflexão, para fazer uma avaliação da trajetória desenvolvida, qual rumo que vamos seguir. É um momento de avaliação e de escolha. Então depende muito esse processo para nós nos libertarmos daquilo que Jesus veio aqui nos convidar, na lei maior, que é amarmos ao próximo como a nós mesmos. E só depois de começar a estudar as obras daqueles que militam lá no plano espiritual, no Hospital Esperança, é que comecei a me aperceber de quanto é indispensável e é a condição basilar de nós desenvolvermos o processo de mudança, efetivamente, é com autoconhecimento, através do alto amor, fazermos a autotransformação. E por isso que escolhi hoje o livro que nós vamos servir de base na nossa exposição, é o livro Jesus, a inspiração das relações luminosas. Então é muito interessante essa solução, essa prioridade que devemos dar para nós sairmos de um ciclo vicioso, aquele ciclo que nós ficamos sempre naquela condição de depararmos e nos sentimos arrependidos, mas logo lá na frente voltamos a incidir naquele erro. Essa reincidência corresponde a uma constatação de quanto estamos ainda presos e não superamos aqueles obstáculos. Então, essa abordagem de hoje é uma exposição que vai mostrar desses três pilares e dessas três prioridades que consiste naquela recomendação lá do Cristo de amarmos a nós mesmos. Então, eu gostaria muito de antecipadamente estar fabulando com vocês aqui e pedir que a Jesus nos ilumine. Nós estamos o seu logomarca do Grupo Espírita Esperança, do qual eu já na introdução falei que fazia parte como colaborador. E nós vamos agora passar para a próxima transparência, que é para mostrando onde estamos fazendo a apresentação e o tema, que é arrependimento, como eu te falei, é João Carlos, E aqui tem uma representação muito forte de um estado de preocupação, de tristeza, melancolia, e onde nós vamos nos colocando numa posição, numa situação mental, emocional de arrependimento. Como sair disso? Eu considero e vou mostrar aqui que nós, durante as nossas existências sucessivas, ocorre isso por causa da superação, não superação, do ciclo vicioso do arrependimento,
aqui nós estamos representando 3 estágios, né, 3 etapas, como essa coisa se processa. No viver, nós temos no processo de convivência, nas nossas ações, nosso comportamento leva a atitudes que incorrem em erros ou até faltas também, por omissão. Essas situações, em determinado momento, vão nos provocar dores, momentos que somos tocados pela consciência e levar a fazer uma reflexão, uma avaliação da como é que é a questão, se realmente, onde e por que erramos. Aí, em seguida, feito esse processo, vem um processo que é muito difícil, que é esse processo de viver, que precisamos viver no aqui e agora. E isso também com muita sabedoria, ou seja, com perfeito conhecimento e consciência de como estamos vivendo. Como se libertar, né, desse processo aí, desse ciclo vicioso. Ou como se libertar, nós vamos ver, é um processo de educação do espírito, né, que precisa ser considerado certos preceitos, e vamos considerar inicialmente aqueles de natureza divina que constam nos ensinamentos e no Evangelho, no Novo Testamento de Jesus. Então vamos ver uma primeira passagem, né, que Jesus está em João 14,6, onde ele diz que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Vamos ver também que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Então estava em Jesus 8,32. Depois temos também aquela pergunta que foi feita a Jesus com relação ao maior mandamento, né? E ele disse que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós estamos representando aí por esses triângulos, né, que vão também mostrar o fluxo da vida, em que destino e qual é o propósito dela. É libertar nós de nossas amarras, né, libertar das nossas imperfeições para nos levar a Deus. E esse é como nós vamos se libertar também desse ciclo vicioso dos arrependimentos, no processo de aperfeiçoamento. Então, ainda como vamos amar, né? Continuou lá em Mateus, ele diz que nós deveríamos amar a Deus com todo o nosso coração, com o nosso entendimento, todo o nosso entendimento e com a nossa alma. Vemos também agora em que estado ocorre o arrependimento. É uma pergunta que é muito pertinente e vamos ver onde é que isso se verifica. O Livro dos Espíritos vai nos dar essa resposta, lá na questão 990, dizendo que o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. No estado espiritual, nós estamos considerando que estamos falando para a condição de encarnado, que é o estado corporal. Ele também diz que pode ocorrer quando bem compreendemos a diferença entre o bem e o mal. Então, essa é a meta e esse é o nosso objetivo. É ponderar e ter consciência, discernimento entre o bem e o mal. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E aí também temos na pergunta 992 a resposta. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida e, se tiver tempo, de reparar suas faltas. E, quando a consciência o censurar e lhe mostrar uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então aparece aí 2 fatores determinantes, 2 elementos e mecanismo, que é o processo da consciência censurar, né, ela detectar, é um sensor disso aí, e que também tivemos tempos ainda para reparar nossas faltas. Então o que acontece é que nós vamos já, nosso estado de encarnado, vamos já adiantando esse processo de reduzir o arrependimento, aprimorando as nossas ações no sentido do bem. A tomada de consciência, ela exige métodos práticos para nós fazermos isso também, né? Nós temos que tomar consciência e tomar atitudes nesse sentido. Então, quais são esses métodos práticos recomendados? Então, vamos ter a resposta aqui também, lá no Livro dos Espíritos, que é o livro basilar da nossa doutrina espírita, né? Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem. E isso é um raciocínio muito claro, né, e coerente. Para quê? Para que nós possamos fazer a ponderação, ou seja, avaliar quando agimos bem e quando agimos mal.
pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, do amor e da caridade, que nós podemos dizer a si mesmos, a nós próprios, se as nossas ações são boas ou mais, aprová-las ou desaprová-las. Aqui é um processo preciso de avaliação e que devemos ver o quanto estamos vivendo e agindo conforme a justiça, o amor e a caridade. É isso que norteia todo e baliza a nossa meta a ser perseguida. De que forma, qual a forma mais prática e eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Isso aqui é uma pergunta também fundamental que Kardec fez e teve uma resposta muito consistente. Aqui ficou um sábio da antiguidade e diz: conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento que nós devemos ter é um conhecimento da verdade maior de que como é que está nosso estado de maturidade do nosso senso moral, a nossa concordância e prática de acordo a vivência de acordo com as leis divinas. Vamos ver também a vida social que está na natureza. Isso é um ponto que é fundamental para nós vermos que essa correlação que existe, né, entre o arrependimento e o relacionamento. E aí recorremos mais uma vez ao Livro dos Espíritos, e lá está essa pergunta também muito bem elaborada e com a sua propriedade e profundidade, que Kardec desenvolveu todo esse estudo, né, apresentado lá no Livro dos Espíritos. Então ele diz o quê? Certamente, né, a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. E isso aqui também se coaduna, e não poderia deixar de ser, com aquilo que nós vemos lá atrás, né? Com relação à lei, que nós devemos, a lei maior, ao mandamento maior que é do amor, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que nós poderíamos observar e cumprir esse mandamento maior se nós não vivermos em sociedade? Então ele diz: não deu inutilmente a palavra, que é isso que eu estou usando nesse momento, e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, tá? Isso aí ele está na pergunta 766. E aí nós vamos ver o seguinte: os 3 tipos de relacionamento. O relacionamento intrapessoal, que é esse que vai ser o objeto e o foco da nossa exposição, o interpessoal e o relacionamento com Deus. E isso aqui cobre exatamente, tá em consonância com aquele preceito maior da lei do amor, né? E nós temos que ter um relacionamento com nós próprios, com o nosso eu, com nossa essência. Para fazermos esse processo, temos que nos amar, né? Temos que nos amar, aceitar as situações que nos encontramos nessa existência. Tem um relacionamento interpessoal, que é com o próximo, com o outro, e o relacionamento com Deus, que se faz com a prece, um momento de serenidade, um momento de meditação e de reflexões também, onde buscamos interagir com a espiritualidade maior, que são os representantes de Deus. Então esses são os tipos de relacionamentos, né, que estamos aí representando, que interage, uma interação permanente, constante, ininterrupta, né, do intrapessoal, do interpessoal e com Deus. E daí é que vai gerar todas as consequências, né, de possibilidade de errarmos, de cometermos falhas e chegarmos a uma situação do arrependimento. Então é através do relacionamento que nós iremos ver a questão do arrependimento e resvalar lá na condição, no estado de arrependimento, né? Qual a prevalência do arrependimento nos espíritas? Agora nós vamos ver um livro, que é o livro de Hermance Dufour, a mesma autora do livro que nós vamos utilizar como referência principal e básica para a nossa exposição do relacionamento e do que é fundamental, né, no nosso processo de alto amor, de autoconhecimento. Mas nós vamos ver que como é que ela traz essa avaliação do ponto de vista espiritual. Desculpe. Que adjetivo melhor definiria a nossa condição de espírito perante
o mundo. Qual seria esse tipo de condição ou de virtudes que nós poderia definir os espíritas, porque nós estaríamos teoricamente providos, né, de mais conhecimento, mais informação, mais elementos para ter uma condição de melhor galgar, né, e conquistar virtudes e atitudes de sermos virtuosos, trabalhadores, esclarecidos, caridosos, né? Então vamos ver o que é que ela chega e diz. A qualidade comum que estimula os passos da grande maioria das criaturas, que agasalham a convicção dos princípios espíritas, é o arrependimento. Tá? Então, almas arrependidas é a condição espiritual que fielmente nos define perante a vida. Então, essa é a nossa situação. O que é para muito arrependimento? Né? O que é o arrependimento? Para muito arrependimento seria apenas um estado emocional, todavia, é também um estado mental consolidado. Vamos ver também como funciona, né? Ele funciona, tem um erro aqui, me desculpe, como uma âncora de segurança e de um impulso para a caminhada evolutiva das almas submissas, os grilhões da culpa adquirida no mau uso da liberdade. Isso nos remete a uma condição que diz que navegar é preciso e viver não é preciso. E aqui nós teríamos uma metáfora, né, uma linguagem em que ele diz que nós estamos como um processo em um estágio que nos encontramos em arrependimento. É como se nós estivéssemos num bar revolto e jogando a âncora, né, a embarcação, ela fica fixa ali e pelo menos está parada e não fica à deriva. Ou seja, é um ponto de parada, tanto do ponto de vista de uma navegação no mar, como também num momento em que nós vamos seguindo um caminho, uma estrada, vamos parar para nos decidir e qual a melhor escolha. Então, diz que os 3 traços que caracterizam esse arrependimento é o desejo de melhora, o sentimento de culpa e o esforço de superação. Vamos retomar aqui a apresentação. Esse livro é o livro que nós estamos adotando e vamos tomar como referência básica, né, para fazer o estudo específico, né, direcionado para a questão individual, né, no processo de interrelacionamento, né, que tem a ver com toda a chegada da nossa situação ao arrependimento. Ele é um projeto, um livro resultando do projeto de curso realizado lá no Hospital Esperança, né, e ele visa desenvolver uma educação emocional que capacita a construção do autoconhecimento e dos relacionamentos amorosos à luz do amor. E o título dele é Jesus, a inspiração das relações luminosas. E por isso que isso, a luz do amor é quem vai iluminar essas relações. E ele pressupõe que desconstruir, considera, é uma necessidade inadiável, ou seja, reavaliar nossos conceitos, nossos valores, nossa forma de entender. E também ressignificar conceitos é o caminho para um futuro melhor, ok? Então vamos ver aqui como agir no relacionamento e o arrependimento. É uma condição que nós vamos ver de como agir no relacionamento não leva ao arrependimento. Ser misericordioso na relação humana é sem dúvida um dos mais poderosos segredos na arte de amar. Então é uma premissa, né, uma condição fundamental que nós devemos ser misericordiosos na relação humana. Misericórdia é conseguir elaborar um nível de consciência emocional, capaz de dominar nossas projeções sombrias com relação ao comportamento do próximo, percebê-la em nós e ainda encontrar palavras, atitudes e sentimentos de bondade e acolhimento para conosco e para os outros. Então, é uma busca, né? E uma atitude que nós devemos fazer isso, dominar nossas projeções sombrias, para isso ter consciência, avaliação e identificação disso, e o comportamento nas nossas relações com o próximo, para percebermos e ainda encontrarmos palavras, tomarmos atitudes e sentimento de bondade, né? E acolher tanto a nós próprios, nas nossas falhas e imperfeições, como dos outros. Quem cala é indulgente e
quem age de modo a corrigir com amor é misericordioso. Então precisamos muitas vezes nos calar e refletir antes de agir com precipitação. A atitude de misericórdia é fruto da compreensão e da bondade, um comportamento ativo e construtivo, e não somente um sentimento. Então, atitude, já estamos passando para o processo de agir, né? De dosar a forma de agir. Nós vamos também ver que os relacionamentos com projeções, ele é quem leva a situações e circunstâncias, atos, falhos nossos, né? Com o julgamento distorcido, e leva à situação de depararmos com arrependimento de como agimos e como nos comportamos. Então ele diz: quando caímos na compulsão irrefreável, necessidade de projetar nosso sombrio no outro, surge a acusação, a calúnia, a intriga, o mal-querer, a cobrança, a mágoa, o melindre, criando relações tóxicas ou destrutivas, né? São aquelas que nos fazem mal, que nos fazem adoecer e tornam desgastante a convivência. Encontrar saída para esse labirinto entre o cérebro e o coração é um dos principais resultados de tais encontros. É os encontros que se realizam para estudar essa temática lá no Hospital Esperança. Então, a proposta e o objetivo é encontrar, designa como autora como um labirinto entre o cérebro e o coração, ou seja, nós temos uma grande dificuldade de encontrarmos esse caminho, né? Aprender a conectar o que se sabe com aquilo que se sente, que é entre o coração e o cérebro, desce entre o que se sabe é o cérebro e o que se sente é o coração. Descer com o conhecimento amealhado em informação é usá-lo em novas atitudes de transformação. Então, esse link, esse canal, que a gente deve procurar desenvolver e consolidar, uma via muito bem estruturada e ampla, é um conhecimento, né, que nós devemos amealhar de informação e usar como atitude para a nossa transformação. Vemos também que a convivência é o espelho mais fiel das nossas necessidades. É o canteiro mais propício para germinar as sementes. Então, ela faz referência também aqui às questões da semente, que nós lembramos da parábola lá do semeador do Cristo, né? Então, tem essa correlação e as nossas qualidades e a esmola mais exigente, a escola mais exigente para o aprimoramento da alma. Nela reflete nossas sombras e nossa luz. Ou seja, é na convivência, né, que nós vamos ter a oportunidade de nos vermos, né, espelhando-nos nos nossos semelhantes, né, e ela vai fazer com que germine essas sementes. O antídoto do arrependimento no relacionamento. Aqui apresentamos um resumo, né, daquelas premissas e requisitos, ferramentas que devemos termos em mente, né, são qualidades para que nós não desenvolvamos antídoto no relacionamento, condições para arrependimento. Então começa com amor, é a maior expressão do bem. A conquista do alto amor é a base de relacionamentos sadios e duradouros. Então, para nós chegarmos ao amor, como uma expressão do bem, é uma premissa fundamental, mas precisamos também de um alto amor, que só vamos dar o que nós, cada um dá o que tem, né? Então, uma outra condição, respeito aos limites pessoais, é um guia seguro para a saúde das relações, limites pessoais. Então, não fazer aquilo, lembramos daquela passagem do Cristo, aquele ensinamento basilar, que não fazermos ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito para conosco. Aí, nós desenvolvemos o aprendizado do amor, sem ele, é impossível pular o capítulo, nesse aprendizado do amor, é impossível pular o capítulo da mágoa e da culpa. Você não muda ninguém, isso é uma coisa que também é muito importante. É uma questão que nós, muitas vezes, nós não conhecemos, né, e desprezamos. E nos avaramos a fazer isso. Você apenas colabora com a mudança de quem decide mudar. Você não é responsável pelas escolhas de quem ama, mas poderá influenciá-las. Temos também aqui o que? Conhecer a realidade da nossa vida interior o levará ao autoconhecimento. Então o autoconhecimento é conhecer de fato a realidade da nossa vida interior sem distorções, né? Com a lupa e uma lente precisa.
Somente a mudança de hábito, com vontade firme e perseverante, levará à transformação. Então nós precisamos mudar hábitos, termos uma vontade firme e sermos bastante perseverantes para atingir um processo de mudança, de autotransformação, que é de outra maneira dita a reforma íntima, a nossa progresso moral. Existe uma grande distância em se conhecer e se transformar. Novamente ela mostra o quanto é complexo, né, e difícil, né, que ela se expressa dizendo que é uma distância entre o conhecer e o transformar. Por isso que nós temos uma necessidade de reencarnarmos, né, porque muitas vezes não conseguimos sucesso, né, em uma só encarnação. O processo realmente é complexo e difícil. No autoconhecimento, você identifica o caminho para a melhoria pessoal. Então, é um objetivo nosso, ter uma boa bússola, né? Para, com o autoconhecimento, nós procurarmos identificar os caminhos retos, né? Os caminhos melhores, que é chamado por Jesus a porta estreita, né? O caminho estreito, não o largo. Na transformação, algo mais trabalhoso você sente algo mais trabalhoso, né, a transformação, você sente necessidade de se esforçar para aplicar e desenvolver o que aprendeu. Mais uma dificuldade porque, como ele disse, precisamos muito esforço, muito suor, muita dedicação. Essa aplicação e desenvolver o que nós aprendemos. Quando você não usa o seu autoconhecimento para ser alguém melhor, ele pode se tornar uma fonte de cobrança e culpa. E a gente tem que ter atenção para isso, porque é daí que desenvolve todos os processos de remorso, culpa e que nos prende ao passado, né? Não podemos avançar bem dessa forma, ficamos estagnados. Para que uma efetiva renovação possa se concretizar em sua vida, é necessário fazer a travessia entre dois pontos através da ponte do alto amor. Então aqui aparece aqui um outro elemento, esse é também fundamental, primordial, que serve aqui, tem uma semelhança a uma ponte, que é que estabelece essa conexão, né, entre o autoconhecimento e para chegarmos a essa travessia, a travessia com o objetivo de quê? De executarmos a nossa autotransformação. Saber muito sobre si, examinar suas imperfeições e sondar suas necessidades mais profundas, sem aplicar acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos, né? Essa atitude de duvidar do nosso valor pessoal, que lembre-se que Jesus disse, brilha a vossa luz, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Essa é uma condição que ele colocou, a orientação assertiva, de que sua capacidade transformadora é algo que o distancia ainda mais, né? Que se nós não reconhecermos isso, nossa possibilidade, ainda mais do nosso processo de transformação pessoal e de nossa paz interior, gerando dores emocionais severas, é a dor do martírio, tá? O autoconhecimento e o auto-amor, como já tinha falado anteriormente, o autoconhecimento é o caminho para identificar as percepções ilusórias do nosso pensamento. Então, a necessidade do conhecimento, do autoconhecimento, é para nós termos percepções reais, né? Identificar aquilo que é real e o que é ilusório no nosso pensar. O auto-amor é o alimento que fortalece na aquisição de uma noção precisa de sua verdadeira realidade. Então, mais uma vez, a busca da realidade, da visão real, né? Da retirada dos véus, né? Que encobre a nossa visão e passarmos a ter olhos de ver, né? E como Jesus também falava, e ouvidos para ouvir, usando o auto-amor. Somente com uma análise contínua e perseverante envolvido em sadia afeição, né, você encontrará caminhos que o levarão ao menino que dorme nas profundezas de sua alma. Falou de forma muito poética aqui. Podendo resgatar sua condição de pureza e liberdade perante a vida. Então, é a questão da nossa purificação, né, e nossa liberdade perante a vida. Uma relação de alto amor é a base de relacionamentos sadios e duradouros. E nós vamos repetir aqui um resumo, né, do que nós viemos falando, o processo
complexo de autorrealização pessoal, ele tem uma composição, né, com 3 pilares, que é de autoconhecimento, do autoamor e da autotransformação, que é a nossa meta, né? Isso é possível através dessa ponte aqui, que vai possibilitar nós termos a imagem real, ter um alimento que vai proporcionar, né, vai impulsionar esse trabalho penoso e difícil, né, mas precisa disso, vai nos dar a condição de ter uma lente poderosa, de nos mergulharmos e acolhermos também nossas emoções. E aqui fica a imagem idealizada, né, que é a imagem nossa, se não tivermos, quando não empreendemos esse processo de autoconhecimento, é aquilo que nós pensamos que somos, né? Mas na realidade, através do autoamor e do processo de autoconhecimento, vamos chegar a ter uma imagem real. E com a autotransformação, nós vamos almejar atingirmos essa imagem ideal, que é a imagem e nossa condição de espírito evoluído puro. E concluindo, nós temos aqui a alma, certo? E vamos ter aquela resposta lá do começo, como amar a si mesmo. Como amar a si mesmo, nós vemos que temos aqui possibilidade de termos uma condição de amarmos de todo o coração, aquilo que foi dito lá no, a lei maior, né? A lei maior, quando Cristo preceitua, é que temos que amar com todo o coração, e nosso todo entendimento. Foi esse processo que nós vemos aí, que é complexo, e com a nossa alma, ou seja, com todas as nossas energias. Muita paz, muito amor, e que Jesus nos abençoe e nos ilumine.